Saudações dermatológicas, o meu nome é Tiago Gondim e estou aqui hoje providenciando um curso de dermatoscopia junto com o nosso colega, o Dr. Paulo Paraíso, que fará aí um bate-papo sobre o procedimento, um procedimento um procedimento que é extremamente importante no cotidiano do dermatologista, que nos ajuda em alguns diagnósticos, principalmente de neoplasias e principalmente das neoplasias pigmentadas. E aí falando em melanoma, falando em carcinoma base celular pigmentado. Então nós vamos ter um bate-papo. Estamos fazendo uma gravação hoje e o Dr. Paulo vai fazer essa orientação em sala. Ele vai, em alguns momentos, fazer a suspensão da apresentação para discutir algumas filigranas do exame. E tudo que tiver à disposição nós vamos tornar exponencial, nós vamos correr para que vocês realmente tenham uma boa formação em dermatoscopia. Lembrando que o que eu sempre falo é que o dermatologista ele tem como estetoscópio o seu dermatoscópio. Então use um dermatoscópio. Quem não tiver o dermatoscópio já está em falta com a dermatologia. Aqui nós sabemos, quem chegou até essa fase do curso, então realmente já está com uma aptidão ao desenvolvimento da dermatologia, então nada mais justo que usar e saber usar o dermatoscópio. Mesmo que a princípio esse dermatoscópio seja usado como lupa, ou então como lanterna, mas o dermatoscópio ele tem que estar à mão, ele tem que estar na mão, e o dermatologista tem que se esforçar por entender os exames, por entender as formatações desses exames e até mesmo mostrar aí a possibilidade de ajudar outros colegas na discussão e até também, por que não, na confecção de laudos dermatoscópicos para outros serviços, que não só o seu serviço, tá? Então, sem mais delongas, nós vamos iniciar esse nosso curso, lembrando que ele faz parte da pós-graduação em dermatologia do Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde. E vamos lá, vamos à orientação dessa situação chamada dermatoscopia. Eu diria não apenas um exame, mas uma forma de trabalhar na dermatologia. Então, nesse primeiro quadro do nosso PowerPoint, nós temos o abecedário da dermatologia dermatoscópica. São chamados critérios dermatoscópicos. Então, para que o dermatologista ele saiba fazer uma dermatoscopia, ele tem que saber, e essa talvez seja a coisa mais importante da aula, ele tem que saber o abecedário, ele tem que saber o alfabeto dessa dermatoscopia. Gente, o alfabeto é muito simples, o alfabeto é muito tranquilo. Eu tenho que saber identificar uma rede pigmentar, regular ou irregular, nós também chamamos típica ou atípica, ou alargada e não alargada, são a mesma coisa. Eu tenho que saber identificar pontos e glóbulos, tenho que saber identificar estrias radiadas, pseudópodes, véu azul esbranquiçado, pigmentação irregular e borrões, também chamado de área amorfa, como é a área de hipopigmentação e área de despigmentação. Bom, então antes disso, vamos passar o nosso Paint, vamos fazer um exercício aqui de uma figura. Vamos a uma figura que eu quero fazer um desenho, porque dizem que desenhado é sempre melhor. Está tudo bem aí no nosso desenho? Perfeito. Então eu vou fazer um desenho da pele. Então um desenho esquemático aqui da pele. Então nós temos a epiderme,
e nós temos a derme. Vou desenhar até aqui um folículo piloso para sabermos que realmente se trata aqui da pele. Então nós temos nessa camada basal, nós temos algumas células que são chamadas de melanócitos. Esses melanócitos, eles servem à pigmentação e proteção contra a radiação ultravioleta. Então nós temos aí um quantitativo de melanócitos dentro de uma distribuição que varia geralmente de um melanócito, né, para cada 30, 40 queratinócitos, formando aí uma unidade, né, uma unidade entre queratinócitos e melanócitos. Lembrando que o melanócito ele tem por objetivo providenciar a produção de melanossomos contendo melanina, e esses melanossomos são passados aos queratinócitos para criar um guarda-sol acima do seu núcleo, evitando as modificações pela radiação ultravioleta B, principalmente. Então, isso aqui seria o normal, né? Então, nós temos aí poucos melanócitos, né, distribuídos. Só que em alguns momentos você vai ter uma alteração dessas células, tanto das células melanocíticas, como das células que embriologicamente seriam ali precursoras dos melanócitos. Por exemplo, quando da formação dessa estrutura, nós temos as células vindo lá do tubo neural. Essas células vêm do tubo neural com direção à epiderme, ao ectoderma, né? Já que o tubo neural faz parte do ectoderma também. E em alguns momentos você vai ter algumas células ficando perdidas. Então essas células podem ficar em caminhos que, se tudo desse certo, levariam essa célula para a epiderme. Mas às vezes isso não acontece. Então essas células ficam lá perdidas, formando ninhos. Esses ninhos, eles podem ser, por exemplo, uns ninhos de um nevo, tá? De um nevo melanocítico. Então a dermatoscopia, ela vai servir ao diagnóstico, por exemplo, de uma alteração benigna chamado nevo. Nevo melanocítico comum, como também dos nevos melanocíticos congênitos e até mesmo dos melanomas. Mas o que é que eu quero com toda essa observação? Eu quero voltar ao nosso PowerPoint para exatamente explicar o que são, primeiro, as redes. Rede pigmentar regular e rede pigmentar irregular, tá? Antes de fazer a explicação deles, eu vou ajudá-los com uma explicação mais básica, o que são pontos e glóbulos. Voltando ao nosso Paint, então eu vou dizer o que são pontos. Pontos é uma união de várias células. Contudo, o ponto, ele é o precursor, ou ele é uma fase prévia, ou mesmo ele não tem relação de dinâmica com o glóbulo. Mas o ponto, tá? O ponto, ele seria essa união de células. Elas podem estar na epiderme, elas podem estar na derme, mas elas são uma união de células, poucas células. Já os glóbulos, eles são união de várias células, não apenas de poucas células, união de várias células. Então, o glóbulo, ele é maior do que o ponto. Em termos práticos, gente, o que é que acontece? Nós vemos os pontos na dermatoscopia habitual, que seria a dermatoscopia de aumento de 10 vezes, nós vemos os pontos como uma pintinha do tamanho da ponta de uma caneta, mais ou menos.
Então a gente vê aquele pontinho que pode ter várias cores e vamos falar sobre as cores. E o glóbulo seria bem maior do que isso, tá? Então quando nós temos um ponto, quando nós temos na estrutura, na imagem que nós estamos pesquisando, nós temos um pigmentozinho do tamanho da ponta de uma caneta, no aumento 10 vezes, nós teríamos um ponto. E se nós tivermos, por exemplo, uma imagem ali na dermatoscopia, quando nós olhamos, que fosse maior, parecendo um caroço de feijão, né, parecendo uma mancha maior, então nós temos o glóbulo. Mas o que eu quero que vocês entendam a princípio é que tanto o ponto quanto o glóbulo, eles são reuniões de células. Podem acontecer na epiderme, podem acontecer na derme. São reunião de células, tá? E células, claro, pigmentadas. Precisamos de um pigmento para ver esses pontos. Bom, mas tudo bem, professor, mas e o que é rede? O que é rede? Eu sei o que é ponto, sei o que é glóbulo, agora o que é rede? Vamos lembrar que tudo que a gente vai falar vai ser praticamente de reunião de células. Então, imagine essa nossa estrutura onde nós temos aqui, nós temos a papila dérmica e aqui nós temos a crista epidérmica. Papila dérmica, crista epidérmica. Papila dérmica e crista epidérmica e assim por diante. Então vamos imaginar que um sujeito ele começa a ter um aumento muito grande, né, de pontos, de células na realidade, né, nessa região da crista. Ele vai juntando, e ele vai juntando, vamos imaginar uma caixa de ovos. Uma caixa de ovos. Pegue uma caixa de ovos e derrame tinta preta nessa caixa de ovos. Você vai ver que vai acumular no fundo da caixa. Então imagine uma caixa de ovos, onde você tem o ovo ali implantado e você tem uma paredezinha entre cada ovo, mas essa paredezinha não vai até em cima. A gente vai depois trazer uma foto de uma caixa de ovos. A gente vai trazer uma foto de uma caixa de ovos para identificarmos isso. Como é que seria essa estrutura? Então, eu posso dizer, lembrando lá da matemática, que a união entre dois pontos é igual a uma linha. Então, se eu tenho esses vários pontos distribuídos na região de crista, então eu vou ter a formação de linhas. Eu vou ter a formação de linhas. Então, você imagine que eu tenho aqui, vou colocar ali uma foto de uma caixa de ovos. Aqui, caixa de ovos maravilhosa. Vamos colocar lá no nosso PowerPoint. Então aqui, ó, a nossa caixa de ovos.
Então, imagine que isso é a pele, tá, gente? Então, nós temos aqui, o que é que nós temos aqui? 2 segundos para vocês responderem. Aqui são as papilas dérmicas. Papilas dérmicas. Então, vejam aqui, ó, vamos desenhar aqui uma crista epidérmica, uma papila dérmica, uma crista epidérmica, uma papila dérmica, uma crista epidérmica, uma papila dérmica, uma crista epidérmica, uma papila dérmica. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. Crista, papila, crista, papila, crista, papila, crista, papila, crista, papila, crista, papila, crista. Então, imagine, se eu estou colocando aqui, ó, se eu estou colocando diversos pontos, né? Diversos pontos nessas cristas, tá? Estou colocando nessas cristas. Então, eu vou encher tudo isso aqui como se elas ocupassem o local dos ovos. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou encher de pigmento as cristas. Vou encher de pigmento as cristas. Vou encher de pigmento as cristas. Tá? Vou encher de pigmento as cristas. E as cristas, ó, elas fazem isso. A pele faz isso. Vejam que nos espaços estão as papilas. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso aqui, gente, ó. E vai ser assim que nós vamos ver na dermatoscopia. Então, cada linha dessa significa, são vários pontos que se uniram. Vários pontos que se uniram. Esses pontos vão se unindo, vão formando as linhas, tá? Imagine que essas bolotinhas aqui, a gente está olhando, aumentando no microscópio. Mas o entendimento é esse. Então, as linhas são várias células, são vários pontos, vários glóbulos, vão se unindo, formando as linhas. E esse espaço aqui, que aqui está quadrado, é exatamente o espaço da papila dérmica. O espaço da papila dérmica, que é esse espaço aqui, ó, que está a papila. Esse espaço que está a papila. Esse espaço que está a papila, tá? Então fica bom assim que a gente vai desenhando e vai entendendo. Então, até agora nós entendemos que existe a formação de linhas, essas linhas estão nas cristas, e existe a formação de espaços, que são os espaços da papila. Mas aí uma pergunta, vamos lá, uma pergunta, mas quer dizer que a papila não tem células? Tem sim, gente. Só que elas têm tão pouca, porque elas já estão próximas ao espaço externo, que acumula-se muito mais pigmento na crista, porque a crista é funda. A papila é raso, a papila está lá, ó. A papila, veja aqui a distância. Vamos fazer aqui uma distância. Olha aqui. Olha a distância. Olha a distância da parte externa para a papila. Olha a distância. E olha a distância da parte externa para a crista. Então você consegue ver mais pigmentação na crista porque vai ter mais células. Ela acumula mais células, tá? Fica mais profundo. Então aqui nós já descobrimos que as linhas são formadas por células. E que a crista também tem o acúmulo dessas células, mas em pequeno quantitativo, tá? Então descobrimos o que é ponto e descobrimos o que é glóbulo e descobrimos o que é rede. Opa, professor, mas calma aí, calma. Pois não, o que foi que aconteceu?
nós temos que, o senhor acabou de falar que a rede ela pode ser regular ou irregular, também chamada típica ou atípica, também chamada alargada ou não. O que é que eu quero dizer com isso? É o seguinte, vamos lá. Vejam que essa rede aqui, ó, que a gente desenhou, é uma redezinha mais ou menos regular. Ela tem a linhazinha reta, tá? Então ela tem um aspecto simétrico. Mas imagine que essa rede ela tem uma parte fina, ela tem uma parte engrossada, tá? Ela se mostra muitas vezes repuxada, ela não segue aquele padrãozinho tão organizado e ordeiro, tá? Então, o que é que eu quero dizer com isso, gente? O que é que acontece aqui? Qual é a diferença? Qual é a diferença entre essa daqui, ó, e essa daqui? Aí eu vou dar uma explicação bem básica para vocês. Essa daqui, a número 1, ela é estável. Estável. Ou seja, ela não está crescendo muito, ela é estável, tá? Já a número 2, ela não é estável, ela está em crescimento. Ela está em crescimento. Então, essa de cá, ela se mostra estável. E essa de cá, nós temos que ela é instável, ou seja, está crescendo. Se ela está crescendo, isso é bom ou é ruim? Gente, é claro que é ruim. É claro que é ruim. Por que é claro que é ruim? Porque você está acumulando células, essas células elas não estão organizadas, essas células não têm limites, elas estão crescendo e esse crescimento abrupto, esse crescimento atípico, ele casa mais com neoplasias, tá? Então, essa rede instável, ela é mais propensa a ser uma neoplasia. Já essa rede é mais propensa a ser uma alteração benigna. Mas peraí, professor, e ponto glóbulo, eu vou ver isso? Quando você vê uma pigmentação na pele, uma lesão pigmentada, que você bota o dermatoscópio, você vai conseguir em algumas delas ver redes dentro da lesão. E essas redes significam as células distribuídas entre cristas e papilas, tá? Então, voltando lá ao nosso quadro do PowerPoint, nós vamos ter o seguinte. No nosso quadro do PowerPoint. Nós já vimos rede pigmentar, regular e irregular. E nós vimos glóbulos. Bom, e o que são estrias radiadas? Estrias radiadas, tá? Então, eu vou procurar para vocês aqui uma estria radiada. Vocês vão ficar maravilhados com a estria radiada. Olha aqui. Olha lá. Vamos voltar no nosso Paint, que eu quero mostrar para vocês a estria radiada. Professor, isso é uma rede de cearense, né? Uma rede regular ali. Pois é, aí vejam só que nós temos aqui, ó, nessa rede de cearense, nós temos uma área que é regular e temos uma área aqui irregular,
tá? Uma área regular e uma área irregular. E o que é estria? É exatamente isso aqui, ó, de baixo. É exatamente a terminação dessa rede, tá? Então vamos voltar ao nosso quadro ali da rede instável. Vejam, essa rede instável, ela termina em áreas, em situação como se tivesse amputado, tchá, tá? Como se tivesse cortado, tchá. Então, esse engrossamento do final da rede, é o que a gente chama de estria. Então, ó, é como se no final da rede nós tivéssemos um aumento. Esse aumento, quando ele é fino, como está aqui, fino não, quando ele é da mesma espessura, a gente chama de estria. E quando ele parece uma cabeça de um palito de fósforo, nós chamamos de pseudópodes, tá? Pseudópodes. Então, vimos aqui na rede, o que cada um significa. Estrias e pseudópodes. E vimos aqui as características de rede atípica ou rede alargada e rede típica ou rede regular. Então, exatamente, a gente quer dizer que quando a gente tem muita célula, quando a gente tem crescimento, essa rede ela vai ficar repuxada porque ela está crescendo e ela vai ficar engrossada porque ela tem muitas células, tá? Então, nós acabamos de ver as estrias radiadas e também os pseudópodes. Tá? Então, aqui basicamente a gente vai encerrar com a questão do pigmento das células, na epiderme. Quando a gente falou na derme, a gente falou em pontos e glóbulos também, podem acontecer. Pergunta para vocês, pergunta valendo um ponto de vicril na testa. Então, a rede pigmentar regular e a rede pigmentar irregular podem acontecer na derme. 10 segundos para ver quem vai ganhar 30 unidades de toxina botulínica ofertadas por Dr. Paulo Paraíso. Pois é, gente, não pode ter. Por quê? Porque a rede ela é uma relação com cristas e papilas. Então, crista e papila só tem na epiderme. Já os pontos e glóbulos, eles podem acontecer em qualquer parte, ou epiderme ou derme. Só que o que é que acontece? Quando eu tenho uma ponto e glóbulo bem superficial, eu vou desenhar aqui, ó, um ponto bem superficial, ele é preto. Um ponto bem superficial, ele é preto. Um ponto mais ou menos no meio da epiderme, ele é marrom escuro. Agora, um ponto lá perto da camada basal, ele é marrom claro. Um ponto um pouquinho ali abaixo, do ponto marrom claro, nós temos os pontos cinzas. E se eu tiver um ponto lá embaixo, nós temos um ponto azul. Então, essas são basicamente as cores: preto, marrom escuro, marrom claro, cinza e azul. Na realidade, a cor é a mesma, o pigmento é o mesmo. O que muda aqui é a incidência de refração de luz. A refração de luz é a capacidade de devolver a luz. Então, quando a luz expõe o pigmento muito superficial, ela mostra que ele é escuro, ele é preto.
Só que à medida que ele vai aprofundando, uma parte da cor é quem vai conseguir. Nem todas as cores vão conseguir aprofundar. Aí você tem a diferença de cores, mas é como se essa estrutura aqui é a mesma estrutura, só que mais afundada. Então, quando eu tenho pigmentos azuis em uma dermatoscopia, me põe medo. Por quê? Porque se for um melanoma, eu estou falando que é um melanoma que está lá embaixo. É um melanoma que está perto dos vasos, está perto da linfa, do sistema linfático. Então ele pode ir para outro lugar. Quando ele vai para outro lugar, a gente chama de metástase. Então, quando os pigmentos são pretos, marrons, escuros e claros, eu não tenho tanta preocupação, tá? Porque eles estão na epiderme. Isso, claro, falando de um melanoma, tá, gente? Então, vamos agora falar sobre outras estruturas, voltando ao nosso PowerPoint, falar sobre outras estruturas que falam de pigmento, mas não necessariamente do pigmento na epiderme. Então, nós temos agora o véu azul esbranquiçado, nós temos os pigmentos irregulares, que a gente chama borrões, mas também são consideradas áreas amorfas, as áreas de hipopigmentação, que também são chamadas de áreas amorfas, e as áreas de despigmentação, tá? Que também estão ali próximo ao que a gente chama de áreas amorfas. Então, o que é o véu azul esbranquiçado? Aí nós temos a cor azul. Então, quando temos a cor azul, nós temos medo por causa da profundidade. Então, o véu azul esbranquiçado, ele fala de aprofundamento. Se forem células, essas células estão próximas do grande risco, que é o grande risco de metástase, porque elas estão na derme. E elas são esbranquiçadas, em geral, por um aumento de camada córnea na região, tá? Também pode ser por causa de fibrose. Então, nós temos a possibilidade de fibrose, a possibilidade de aumento de camada córnea, a possibilidade de crescimento vertical no melanoma, que é o crescimento para baixo e para cima, e isso nos põe medo. Nós temos os pigmentos irregulares. Então, o que é uma pigmentação irregular? Você imagine, vamos voltar ao pente, você imagine nessa rede irregular, que eu começo a ter tanta informação, que em vez de ficar regular, ela começa a misturar, porque ela tem tanta célula, ela tem tanto aparecimento, que ela começa, a princípio estava ali na linha, mas ela começa a ficar muito borrada, ela começa a ter tanta estrutura que nós passamos a não ver a rede, tá? Nós passamos a não ver a rede, fica um borrão. Então esse borrão fala no sentido de termos tanto crescimento ali que a gente termina sem ver, é o que a gente chama de borrão. Voltando ao nosso PowerPoint, nós temos aqui áreas de pigmentação irregular ou borrões. Então fala no sentido também de muita pigmentação. Essa pigmentação pode estar só na epiderme, mas também pode estar na derme. A área de hipopigmentação, ela pode se dever a uma diminuição da coloração, tá? Então é como se nós tivéssemos numa determinada região um clareamento. Aquela região passa a ficar mais parecida com a pele normal ao redor. Já uma área de despigmentação, isso pode ser muito ruim. Pode ser que exista uma alteração com redução do pigmento. Em geral, essa área é mais clara do que a pele normal.
Pode ser por um trauma, pode ser por uma escoriação, pode ser por um ferimento, mas pode ser que seja um melanoma que está em regressão. Então, e por que é ruim? Não está em regressão? Mas é um melanoma, né? Então, por isso é ruim. Pronto, gente, então vocês já sabem dermatoscopia, tá? Acabou a aula, o resto agora é só fazer matemática. E nós vamos começar a matemática com o professor Paulo Paraíso. Então vamos lá. Então, Paulo está aqui do nosso lado e Paulo já vai nos ajudar aqui a fazer alguns apontamentos, algumas avaliações dessa estrutura que a gente chama de rede pigmentar, que a gente chama na realidade de critérios dermatoscópicos do exame. Então, vejamos aqui uma rede pigmentar. Professor, mas não está tão retinho como estava no desenho, não. Gente, o desenho é esquemático. O que eu quero que vocês vejam é que aqui nós temos uma rede. Pensem numa rede de pesca, tá? Pensem numa rede de pesca. Então, você vê que mais ou menos essa estrutura, ela é regular, a rede é regular. Como assim é regular? O tamanho das papilas e o tamanho das cristas, ou seja, o tamanho dos espaços mais claros e o tamanho das linhas, eu vou desenhar aqui uma linha que eu estou vendo, eles são mais ou menos igual. Então, essas linhas, todas elas são mais ou menos parecidas, elas são mais ou menos da mesma espessura. E os espaços mais claros, eles também são mais ou menos iguais. Então, isso a gente chama de rede pigmentar. É muito comum dos nevos. Aqui a gente já tem uma rede irregular, uma rede pigmentar irregular. Então, vejam a diferença. Exato. Paulo está dizendo como se fosse a rede puxada. Então, aqui nós temos, olha, as linhas mais grossas e nós temos um repuxamento. Até a própria estrutura, ela não é tão regular como a estrutura anterior, que é mais arredondada. Então, veja a diferença de rede pigmentar irregular. Aqui é irregular, aqui é regular. A gente viu algumas coisas aqui que eu já posso apontar. Vejam aqui, alguns pequenos pontos, tá? Aqui são pontos, são células formando pontos. Aqui eu já tenho um glóbulo, um pequeno glóbulo, são maiores que os pontos. Aqui, eu tenho diversos pontos, ponto, tá? Diversos pontos. Aqui do nosso desenho, a gente, é claro, lembre-se que eu falei o seguinte, que um ponto é do tamanho de uma ponta de caneta Bic. Só que o desenho aqui, a fotografia aqui está ampliada mais de 10 vezes. Então, é possível que na dermatoscopia original a gente não tenha visto tantos. Aqui a gente ampliou, tá? Então, vimos pontos, vimos glóbulos, rede pigmentar regular, rede pigmentar irregular. Rede pigmentar irregular mais associada ao câncer, à neoplasia. Rede pigmentar regular mais associado a estruturas benignas, como os nevos melanocíticos. Então, aqui uma fotografia de uma dermatoscopia mostrando vários pontos. Eu acredito até, ali está pontos e glóbulos, mas eu acredito até que na dermatoscopia original, com aumento apenas de 10 vezes, imagino que essa lesão deva ser desse tamanho aqui, tá? Então, o tamanho original que vocês estão vendo aí na tela até um pouco maior. Mas isso aqui quantas vezes é maior do que a lesão tamanho original? Então, em verdade, na dermatoscopia, você veria a lesão assim, 10 vezes maior na dermatoscopia habitual, né? Que foi a que desenvolveu a técnica de dermatoscopia, foi no aumento de 10 vezes. Tá? Acho que talvez até esteja maior que 10 vezes, né, isso aqui, mas seria isso, não isso, tá?
Só que com o advento do vídeo, né, e dos equipamentos de vídeo, as câmeras de vídeo, a gente ficou com uma facilidade em fazer videodermatoscopia. E aí nós tivemos a possibilidade de ampliar essa estrutura. E aí temos outra estrutura chamada estrias. Ó, lembra da estria lá do Cearense, da rede do Cearense? Veja várias, parece aquelas fímbrias, aquelas estriazinhas que a gente tem lá na rede. Lembrando que se elas terminam retas, se elas terminam com espessura igual o do corpo da linha, elas são estrias. Se elas terminam em uma estrutura em cabeça de palito de fósforo, nós temos os bulbos, que são dos pseudópodes, tá? Esses pseudópodes são a mesma coisa, é tudo célula. Na estria você tinha menos célula, porque a estria terminava assim, retinha. Já o globo você tem essas partes aqui, ó, a mais de células. As células vão se acumulando, formando esses bulbos. Além de estrias, aí tem, nessa foto tem muito mais estruturas aí. Pois é, aí o Paulo está dizendo, olha, nós temos aqui, nós temos borrão, né? Nós temos um véu azul esbranquiçado nessa região, nós temos área de hipopigmentação nessa região, nós temos glóbulos, nós temos pontos, né? Nós temos aqui na estrutura bem periférica, nós temos a visualização de uma rede pigmentar irregular, né? Então, se nós temos estrias, nós temos a rede. Só que aí nós temos uma área de borrão em cima dessa rede. Aqui nós temos uma área azul esbranquiçada. Então, é um véu, significa que existe penetração. Então, crescimento vertical, que é o crescimento de uma das fases do melanoma, né? É um dos tipos de melanoma de maior agressividade. O melanoma de crescimento vertical, para cima e para baixo. Aqui nós temos pseudópodes, então vejam aqui, ó, pseudópodes, estrias irregulares, área de borrão, aqui a gente vê até uma certa característica de véu, área de despigmentação. Então aqui também possivelmente o melanoma, a gente vai chegar lá na frente e vai saber como é que a gente diz que é melanoma, que na verdade a gente não vai dizer se é melanoma, a gente vai dizer se é maligno ou não, ou se é suspeito, se é uma lesão suspeita, e a depender de qual seja o método que usamos. Então aqui nós vemos o véu azul, nós temos glóbulo, nós temos pontos, nós temos estrias, nós temos pseudópodes, nós temos rede irregular, tá? Nós temos hipopigmentação, nós temos rede irregular, né? Então temos aqui uma série de comemorativos, uma série de critérios que nos apontam para um diagnóstico de benignidade ou malignidade ou suspeita. Aqui temos um borrão mesmo, né? Embora a gente tenha algumas estruturas como glóbulos, né? Mas a gente não consegue ver praticamente nada por causa do grande número de pigmentos. Então são os pigmentos irregulares ou borrões. Áreas de hipopigmentação, então a gente tem a lesão como se houvesse uma regressão dessa estrutura, temos um clareamento dessa estrutura. Rede pigmentar ao redor dela e temos, como se fosse repuxada. Isso, temos rede pigmentar ao redor, né? E essa rede pigmentar ela vai alternando aqui algumas fases mais regulares e algumas fases mais irregulares. E temos o conceito, né, de regressão dentro de uma possibilidade aqui de uma área de despigmentação. Veja que essa área
é mais clara, inclusive, que essa área. Então, essa primeira, a gente tem uma perda de células mesmo, então houve uma destruição. O melanoma, às vezes, faz isso. Ele começa a regredir, ele tem um ataque do sistema imunológico. Bom, isso é bom e isso é ruim. É bom porque nós temos um ataque ao melanoma. É ruim porque possivelmente já faz bastante tempo que ele está ali para providenciar esse ataque. E é ruim porque nós vamos perder alguns parâmetros para o tratamento de melanoma. Então, por exemplo, a gente vai dizer que a lesão é menor do que realmente ela é. A gente pode, a feitura da biópsia, não encontrar uma penetração tão grande porque houve ali uma regressão. Mas digamos que nós tenhamos um tumor aqui, ó, tumor, e aqui nós temos um vaso. Então o tumor pegou o vaso, vai dar metástase. Mas digamos que houve regressão dessa parte aqui. Então ficou assim, ó, tumor e o vaso. Então quando eu faço a biópsia, eu vou ver que o tumor não tocou o vaso. Na realidade, o tumor já havia tocado o vaso e mandado metástase. E aí houve uma regressão, mas ele já mandou metástase. Então a regressão nem sempre deve ser encarada como algo bom. Nós ainda podemos usar o nosso dermatoscópio para avaliar outras estruturas, como as estruturas vasculares, por exemplo, as estruturas vasculares do carcinoma base celular, elas parecem com árvores, né? Então, são estruturas que lembram um caule de árvore com suas ramificações, o que a gente chama de estrutura vascular arboriforme, porque parece uma árvore com o seu caule. Isso a gente consegue ver bem, tá? Bom, então vamos fazer agora um pequeno intervalo de 10 minutos, onde o Dr. Paulo vai tirar suas dúvidas iniciais. Não ultrapasse o sinal. Dúvidas sobre os critérios. Nós temos aí 10 minutos para fazer essa tirada de dúvidas sobre os critérios. A aula vai ficar rolando aqui e em 10 minutos exatamente começamos. Então dá só para beber uma aguinha quem quiser beber. Nem ir ao banheiro dá, viu, gente? Volta logo, senão a gente perde informações. 10 minutos e vamos agora para a dermatoscopia no método ABCD.
Bom, doutor Paulo, então vamos agora fazer a nossa avaliação da regra do ABCD e do ABCDE. Primeiro, vamos explicar por que ABCD e por que ABCDE. Então, ABCD são as iniciais de assimetria, bordos, cores e diferentes estruturas. Claro que em inglês, né? Tanto é que a gente fez aí diferentes estruturas para casar. Então, a gente vai, obviamente, avaliar se existe assimetria pela dermatoscopia, se existem bordos visíveis, quais são as cores que nós temos, e nós temos algumas cores que a gente vai procurar, não são todas as cores. Por exemplo, verde-limão, rosa-choque não entram na avaliação. A gente tem quais são as cores. E aí o que foi que se observou? Que nós podemos incrementar o método chamado ABCD com uma pergunta. Depois que você terminou o método ABCD, você vai fazer o seu laudo, aí você olha para o paciente e pergunta: houve mudança? Se o paciente disser sim, você vai somar uma pontuação. Se o paciente disser não, você pode desconsiderar e fazer só o método ABCD, ou você pode retirar uma pontuação pelo método ABCDE. E aí, ao longo da nossa conversa, eu vou dizer por que eu nunca retiro. Eu nunca retiro. Se o paciente disser que não houve mudança, eu faço o método ABCD, que foi o método que eu já fiz. Se ele disser que houve mudança, aí eu faço o método ABCDE. Então, eu vou logo dizer o porquê. Porque se eu considero que não houve mudança, eu estou reduzindo o score dessa lesão. Aí você diz: não, mas é justo fazer a redução do score. Então eu vou contar uma historinha para vocês entenderem o risco de diminuir a pontuação desse score. Eu fiz uma dermatoscopia de um paciente e fiz a pergunta em seguida: houve mudança? Aí ele disse não. Aí eu já fui lá com minha caneta reduzir a pontuação. Aí a mãe dele disse: houve. Às vezes não lembra, o paciente não lembra. Pois é, às vezes o paciente não lembra. A lesão desse paciente era nas costas. Ele nem via direito. Como é que ele podia saber como foi no início, como é que estava? E a mãe dele foi vigorosa em dizer: houve sim. Então eu já ia reduzir a pontuação quando a mãe me advertiu de que não, que houve mudança. Então tinha que ser somado. Então eu poderia, naquele momento, reduzir um melanoma a uma lesão suspeita, ou reduzir uma lesão suspeita a um melanoma. Então a gente tem aí, a gente vai ver que nós consideramos uma lesão benigna até o score de 4,75 e consideramos maligna a partir de um score de 5,45. Então 4,75 e 5,45 não dá um ponto, né? Não dá um ponto. Quando você vai reduzir, você reduz 0,8, tá? 0,8. Só que 4,75 para 1,45 são exatamente 0,7, né? 0,7. 0,45 dá 65, dá 75 dá 25. Tá parecendo Dilma fazendo cálculo, né? 4,75 dá 0,25 para 5 e 5,45 dá 0,45. Então dá 0,7. Então eu posso reduzir uma lesão maligna para uma lesão benigna, porque eu vou reduzir 0,8. Bom, então vamos lá. Regra do ABCD. Eu tenho que avaliar a simetria, o bordo, as cores, as estruturas e alterações do último ano, se eu for fazer o método ABCD. Ah, professor, entendi.
Então eu vou ver todas aquelas estruturas que a gente estudou. Não, nem precisa. O método ABCD e ABCDE, eles veem estruturas específicas, não são todas as estruturas. Esse é um método chamado método qualitativo. Por que qualitativo? Desculpe, quantitativo. Por que é quantitativo? Porque ele soma e subtrai. Ele é um método que vai quantificar o risco. Ele vai quantificar porque você vai ter um score. Então ele quantifica quanto é o risco, quanto é valor. E é um método que é 92,8% sensível e 91,2% específico. Então, o que é sensibilidade? Sensibilidade significa quando eu tenho a lesão, eu ser capaz de dizer que é a lesão. Então, digamos, em 100 pessoas com melanoma, eu vou ampliar isso aqui para não ficar um número cortado. Em 1000 pessoas com melanoma, com esse método, eu consigo diagnosticar 928. Ou seja, vão passar apenas 72. Ah, professor, e é para todo mundo assim? Não. Um dermatoscopista bem treinado, ele tem condição de ver 92,8% dos pacientes positivos para melanoma quando eles têm melanoma. E 91,2% específico. Então, quando eu fizer 1000 diagnósticos de melanoma, significa que desses 1000 que eu disse que são melanoma, 912 realmente são. Então, especificidade é a capacidade de quando eu digo que é, realmente ser. Então, se eu digo que 1000 pessoas têm melanoma, na realidade aquelas 1000, só 88 não teriam melanoma, tá bom? E aí nós vamos utilizar 4 critérios. Então vamos lá ver quais são esses critérios. São simetria, bordos, cores e estruturas, tá? São os critérios que a gente vai avaliar, são 4 critérios. Tá? E dentro das diferentes estruturas, eu vou ver outros critérios que a gente já estudou, que são os pontos, os glóbulos, as estrias, a rede pigmentar e as áreas amorfas. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou avaliar aquela lesão, aquela estrutura, e eu vou, primeiro, saber se ela é simétrica ou assimétrica, saber se os bordos são ou não visíveis, saber quais são as cores que existem. E quais são as cores? Preto é bom, marrom escuro é bom, marrom claro é bom, ardósia ou azul, aqui é ruim. E o que é ardósia? A ardósia é uma coloração meio azulada, meio esverdeada, tá? Até tem uma pedra chamada ardósia também, que ela tem essa furta cor, né? Ela tem essa multicoloração. Branco e vermelho, tá? Então, aí quando eu digo preto é bom, eu estou falando em ser superficial. Só que quanto mais cores eu tiver, pior é, mesmo que seja preto, marrom escuro ou marrom claro. E as diferentes estruturas, eu vou procurar pontos, eu vou procurar glóbulos, eu vou procurar estrias, eu vou procurar rede pigmentar e área amorfa. E no final, vou ou não fazer aquela pergunta. Houve modificação? Se houve modificação, no score eu somo 1,2.
Se não houve, eu posso, no método ABCDE, reduzir 0,8, tá? Então, depois disso, eu vou ter o meu score. Se foi até 4,75, eu faço esse desenho aqui para a gente entender melhor. Se foi até 4,75, a gente considera benigno. Se foi 5,45, a gente considera maligno, de 5,45 para cima. E se ficar entre 4,8 e 5,4, a gente considera suspeito. Ah, professor, mas como é que a gente vai ver a assimetria? Como é que a gente vai ver os bordos? Vamos lá, vamos para o nosso Paint. Vamos lá no nosso Paint. Vamos fazer um estudo no nosso Paint. Vamos fazer aqui um estudo do nosso Paint de assimetrias. Bom, primeira coisa que eu vou procurar é a assimetria. Então vamos pegar essa estrutura, vamos pegar essa estrutura, vamos pegar essa estrutura, vamos pegar essa estrutura, tá? Então essas estruturas, elas são simétricas. O que é que vocês acham, gente? São ou não são simétricas? O que é simetria? É quando eu posso dividir em dois lados iguais, né? Trocando em miúdos. Então vamos lá, se eu dividir essa estrutura em dois lados, o esquerdo vai ser igual ao direito. O superior não vai ser igual ao inferior. Se eu dividir assim, o inferior esquerdo não vai ser igual ao superior direito, tá? Vamos lá, se eu dividir aqui no meio, são iguais? São. Se eu dividir no meio aqui, são iguais? São. Se eu dividir aqui no meio, são iguais? São. Então, todos eles são simétricos. Vamos pegar outra estrutura aqui. Vamos desenhar uma estrutura. Vamos desenhar essa estrutura aqui. Pronto, essa estrutura simétrica, vamos lá. Se eu parti-la aqui, ela é simétrica. O lado de cima é igual ao lado de baixo. Mas se eu partir aqui, ó, o lado esquerdo é diferente do lado direito. Então, é outra coisa que a gente vai estudar na dermatoscopia, que é o seguinte. Na dermatoscopia, nós vamos avaliar dois eixos. Por exemplo, essa lesão aqui, essa estrutura aqui, eu parti um eixo de cima e o eixo de baixo e foram iguais. Aí eu vou e faço, necessariamente para avaliar, eu tenho que fazer uma outra linha que seja perpendicular, ou seja, 90 graus. Para saber se o lado esquerdo é igual ao lado direito. A gente viu que esse aqui, esse lado, era igual a esse. E agora, depois que eu passei essa linha aqui, eu estou vendo que esse outro lado de cá é igual ao lado de lá. Então, eu tenho que avaliar dois eixos. Quando eu fiz esse primeiro corte aqui, eu vi que o lado de cima era igual ao lado de baixo. Mas quando eu passei a linha perpendicular, 90 graus, a cruz,
eu vi que o lado esquerdo era diferente do lado direito. Deixa eu fazer outra figura. Deixa eu fazer outra figura. Então, eu tenho essa figura aqui, ó. Pronto. Então, se eu partir, o lado de cima não é igual ao lado de baixo. Se eu partir assim, o lado esquerdo não é igual ao lado direito, né? Embora eles pareçam ser invertidos, mas não são iguais. Então eu tenho que primeiro procurar dividir os dois, né, de forma igual. Então aqui eu não consigo. Então se eu passar aqui é diferente. E a perpendicular também traz diferenças. Então o lado de cima é diferente do lado de baixo, o lado esquerdo é diferente do lado direito. Então aqui a gente diz que há dois eixos de assimetria. Aqui a gente diz que há dois eixos de assimetria. Já aqui a gente diz que há apenas um eixo de assimetria. E nessas outras de cá, nós dizemos que há simetria. Simetria. Aqui há simetria. Todas as estruturas aqui são simétricas. Já essa daqui, essa primeira estrutura, ela tem apenas um eixo de simetria, que é exatamente esse eixo de cá, né? Cima e baixo, é o de simetria. O de assimetria é esse aqui, que é esquerda e direita. E já esse outro aqui, ó, nós vamos voltar agora para o PowerPoint, mas já esse outro aqui, nós temos dois eixos assimétricos, tá? Então, voltando lá para o nosso PowerPoint. Então, veja aqui, eu vou fazer uma limpeza para visualizarmos melhor. Então, nós temos o seguinte aqui. Quando eu tenho assimetria, eu vou ter uma pontuação. Vejam que eu vou avaliar dois eixos. Então, o que é que eu posso ter? Eu posso ter que nenhum eixo é assimétrico. Eu posso ter, seria 0. Eu posso ter que um eixo é assimétrico e eu posso ter que os dois eixos são assimétricos. Então, como é que vai ser o nosso score? Se nós tivermos 0 eixo assimétrico, vai ser 0 vezes uma constante que é 1,3. Então, 0,1,3 é 0. Se eu tiver apenas um eixo, eu vou ter um eixo vezes 1,3, ou seja, eu vou ter 1,3 de score na assimetria. E se eu tiver dois eixos assimétricos, eu vou ter 2 vezes 1,3, que vai ser igual a 2,6 de assimetria. Então eu já salvo isso aqui para ir somando com os outros. Quando eu avalio o bordo, você lembrar uma coisa, viu, Tiago? Sim. Na simetria. Sim. A gente não vê só Perfeito, Paulo, perfeito. os bordos, as lesões, não. A gente tem que ver o conteúdo de cada quadrante. Porque se tiver um conteúdo diferente do outro quadrante, aí já é uma lesão. Perfeito. Paulo lembrou de uma coisa muito importante, tá? Que é o seguinte: quando a gente avalia a morfologia e a gente avalia o conteúdo. Até agora ali, nas nossas fotografias, nós avaliamos a morfologia e não o conteúdo.
Então a gente vai fazer alguns desenhos para mostrar também o conteúdo. Então vamos lá voltar ao nosso PowerPoint para fazer esse apontamento. Então eu vou fazer uns desenhos e logo mais eu coloco para que vocês vejam. Então vou fazer aqui um segredo, vou fazer em segredo alguns desenhos. Então vamos lá. Vai ficar fácil para vocês. Terminando aqui o desenho. Vou botar o PowerPoint. Pronto, vamos lá, gente. Então, eu quero que vocês vejam aí, vejam. Então, quando nós fazemos a divisão dessas duas estruturas, em lado esquerdo e lado direito, elas são simétricas. Porque elas são simétricas em morfologia e em conteúdo. Elas são simétricas em morfologia e elas são simétricas em conteúdo, tá? Mas se eu fizer uma outra linha aqui, essa linha esse eixo é assimétrico. Por quê? Porque o lado de baixo, ele não tem esse conteúdo que nós vemos aqui no lado de cima, tá? Ele não tem esse conteúdo. Já nessa outra estrutura, se nós fizermos um corte aqui, lado esquerdo e direito são simétricos. E aí o outro lado tem que ser um eixo paralelo, vai colocar o lado de cima e o lado de baixo também iguais. Já no terceiro desenho, aquele desenho que a gente tinha visto, que só tinha um eixo de simetria, esse aqui, ó, ele perde o eixo, porque se nós fizermos isso aqui, nós teremos essa região aqui destoando. Então, essa região aqui, ela é o que traz a simetria da esquerda para a direita. E se nós fizermos esse eixo aqui, que deixaria na estrutura anterior, quando nós não tínhamos esse pequeno conteúdo aqui, o lado de cima era diferente, era igual ao lado de baixo. Agora não, são diferentes. É claro que quando a gente fala em conteúdo, não é para ter exatamente do mesmo jeito. Por exemplo, se nós tivéssemos aqui uma estrutura também, até um pouquinho mais acima, né? Um pouquinho mais fininha, mas que não fosse tão diferente, nós poderíamos considerar como sendo do mesmo jeito, ou seja, estruturas similares. Tá? Pronto, bem lembrado, Paulo Paraíso. Então vamos avaliar agora as bordas, tá? As bordas. E como é que são as bordas?
Bom, vamos desenhar aqui uma pizza. Aquele desenho da pizza. A borda é o seguinte, eu pego aqui a estrutura que eu estou pesquisando e eu divido essa estrutura em 8 fatias. Oito fatias. Então eu vou avaliar cada periferia para saber se eu consigo ver bem essa periferia. Se eu consigo ver bem onde termina a estrutura. Se eu conseguir ver bem onde termina a estrutura, isso significa que existe um crescimento celular ativo, porque imagine uma montanha. Imagine uma montanha. Então, uma montanha bem formada, ela é assim. Ou seja, ela vai subindo e ela vai descendo, tá? Então, eu tenho uma gradação. Eu vou subindo, conforme eu vou subindo, tá? Eu vou lentamente aumentando a minha estrutura. E uma montanha mal formada seria isso aqui, ó. Então é como havendo uma ruptura abrupta dessa estrutura, tá? Então, quando isso acontece, significa que há um grande crescimento, está rápido. Não deu tempo de fazer isso aqui, ó. Não deu tempo de formar o outro lado, porque está muito veloz. Então, se está muito veloz, está crescendo muito. Então, se, por exemplo, eu tivesse, o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo volume celular. Se eu tivesse uma lesão benigna, uma lesão que cresce pouco, nós veríamos poucos os bordos, porque ele esmaece. Ele cresceu em número de células e depois ele vai devagarinho reduzindo esses números de células, até que eu não consigo ver a finalização, é um degradê. Essas células vão se espalhando aqui de forma muito gradual. Já no melanoma, na neoplasia, essa célula ela cresce e continua crescendo. É como se fosse uma onda, uma tsunami. Eu consigo ver exatamente onde ela termina, porque ela vem em grande crescimento, com grande volume de células na periferia. A gente costuma fazer uma comparação de cidades organizadas e cidades desorganizadas. Em uma lesão benigna, é como se eu tivesse vindo da zona rural para o centro da cidade. Então eu vou vendo cada vez mais prédios, cada vez mais estruturas, cada vez mais galpões, cada vez mais edifícios, né? Até chegar ao centro da cidade. Então é uma cidade bem organizada. Uma cidade bem organizada é benigna. Já uma cidade mal organizada é maligna. Eu vou na zona rural, tem prédios na zona rural, né? Pessoas que fizeram prédios, tem áreas que não tem nada, depois volta a ter prédio de novo, então é tudo desorganizado. Você não tem aquela divisão zona rural, periferia e centro. É tudo misturado. Então isso quer dizer que tem grande crescimento, ou então crescimento desordenado. É o que acontece nas cidades de países subdesenvolvidos. Já as cidades de países desenvolvidos, né, que são as melhores cidades, eles têm essa gradação das construções da zona rural para o centro, tá? Então a gente pode fazer essa analogia. Então, voltando aqui a esse pequeno conhecimento, a gente pode dizer o seguinte.
quando a gente desenha essa pizza, tá? Quanto mais eu vejo a parte externa, maior o risco, maior a possibilidade de neoplasia. Então vejamos o seguinte, se eu faço aqui aquela minha divisão em 8, e eu vou avaliar bordo por bordo, então é como se eu tivesse uma caneta e eu vou passando a caneta em cima. Eu vou assim, mentalmente eu vou dizendo, eu consigo ver aqui, como se eu fosse cobrindo. Aqui eu já não consigo ver. Eu consigo ver a partir daqui. Certo? Tô vendo. E você vai seguindo. Aqui eu já não consigo ver. Consigo ver a partir daqui. Tô vendo, consigo ver. Não está na mesma circunferência da pizza, porque a lesão ela não é redondinha assim, né? Não, né, pessoal? Aqui eu não consigo mais ver. Pronto, então digamos que eu consegui ver bem esse e esse. O que foi que eu não consegui ver bem? Eu não consegui ver bem os seguintes pontos. Esse aqui, ó, eu não consegui ver bem. Aqui eu não consegui ver bem. E não consegui ver bem aqui. Então, consegui ver bem 5 fatias. 5 bordos. Então, voltando ao nosso PowerPoint, eu posso dizer o seguinte. Eu tenho 0,5 de score. Por que eu tenho 0,5? Porque eu vi 5 bordos e eu tenho que multiplicar por uma constante que é 0,1. Bom, aqui nós temos condição de ter no máximo 3,4, quando eu consigo ter 2 eixos de assimetria e 8 bordos. Então vejam que o número aumentou, então isso é pior, vai aproximando mais do melanoma, da malignidade, melhor dizendo. Depois eu vou avaliar as cores. Se eu ver um preto, eu tenho meio ponto, é a constante. Se eu vejo marrom escuro, eu tenho meio ponto. Se eu vejo marrom claro, eu tenho meio ponto. Se eu vejo ardósia ou azul, eu tenho meio ponto. Aí, esse azul é porque tem véu azul esbranquiçado. Aqui não pergunta se tem véu azul esbranquiçado, pergunta só a cor. Se tem branco, mais meio. Se tem vermelho, mais meio. Então veja que a cor, como é importante a cor. O máximo de cores dá uma constante de 3. Só essas cores são quase o somatório da assimetria com bordo. E as diferentes estruturas? Aí eu vou avaliar 5 critérios. Agora prestem atenção. Eu só digo que tem ponto se eu vir 2 pontos ou mais. Eu não posso, vendo um ponto, dizer que vi. Eu só posso dizer que vi se eu vir 2 pontos. Glóbulo, estria, rede pigmentar, regular ou irregular, professor? Tanto faz. E área amorfa, que a gente viu que é aquela área de borrão, né, com pigmentação irregular, a área de hipopigmentação, tá? A área de despigmentação. Então, tudo isso conta como área amorfa. Então, eu posso ter no máximo 2,5. Então, professor, e qual seria o máximo do método ABCD? Seria os 3 de K com os 2,5 de K, dá 5,5, com os 3,4 de cima.
Então daria 5.9, 8.9, é isso? 5.5, 8.5, 8.9, é isso. O máximo que daria é 8.9. Se eu fizer o método ABCDE, eu teria um máximo de 10.1. 8.9 daria 9.9 com 0,2, 10.1, tá? Então lembrar que a alteração no último ano a gente só faz se fizer o método ABCDE. E aí você pode somar 1.2 se houve alteração. Que alteração, professor? Dor, sangramento, mudança de cor, mudança de tamanho, inflamação, tá? Diminuição, tudo isso é mudança no último ano. E tem que ser no último ano, tá? Então veja que não é nada muito fácil, porque as pessoas, elas misturam muito essas datas. Tá bom, gente? Então, findamos o método ABCDE, tá? ABCDE. Agora nós vamos a alguns exercícios. Vamos dar mais uma vez 10 minutinhos para que o professor Paulo possa tirar dúvidas, possa orientá-los. E aí nós vamos para alguns exercícios já firmados. A gente vai fazer alguns exercícios e vamos pensando. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, esse é um método operador dependente. Então, a minha dermatoscopia não vai ser igual à dermatoscopia de Paulo, que não vai ser igual à dermatoscopia de vocês. Por isso, existe uma variação para dizer que é benigno, para dizer que é suspeito, para dizer que é maligno. Então, não fosse assim, seria assim. Se der 1 ponto, é benigno. Se der 2 pontos, é maligno. Se der, aliás, seria suspeito e 3 pontos maligno. Não é assim. É até 4,75 é benigno. A partir de 5,45 é maligno. E no meio deles, ou seja, de 5,8 a 4,4 é suspeito, tá? Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Numa lesão benigna, o senhor faz o quê? Eu acompanho, não faço nada. E numa lesão maligna? Eu faço uma ação, eu vou agir, eu ajo. E numa lesão suspeita? Eu também vou agir, porque ele é suspeito, né? E aí, Paulo, como é que você faz? Eu faço a mesma coisa, né? Suspeito eu tiro. Mas também tem aquele paciente que você pode acompanhar, né? Exato. Aquele paciente que você pode ficar acompanhando de 3 em 3 meses para ver se a lesão teve mudança ou não. Principalmente naquelas lesões que são de difícil retirar, daquelas lesões de pacientes que não têm condição para retirar, de condições de saúde, né? Então você pode fazer o acompanhamento, tá? Então, o paciente também orientado, aí você pode tirar e eu poderia acompanhar ele bem. Agora, se é um paciente que você não vai ver mais nunca. Isso é importante, porque ontem mesmo eu estava operando com o Eric e ela dizendo, olha, aquele paciente do melanoma desapareceu de novo. Então ela fez o tratamento, fez comigo o tratamento, então o paciente precisava fazer a segunda cirurgia, ele não apareceu para fazer, fomos atrás, tal. Depois de algum tempo encontramos o paciente, orientamos, tal, não sei o que, o paciente já desapareceu de novo. Então, infelizmente, ele vai entrar para a estatística, ele não quer perder a oportunidade. Embora assim, viu, gente, se quiser encontrar alguém, Receita Federal encontra todo mundo. Não é Polícia Federal, não é Interpol, chama-se Receita Federal. Encontra todo mundo, sabe exatamente onde você está, seu endereço. Tá bom, gente? 10 minutos e aí Paulo faz essa avaliação com vocês e vamos para alguns exercícios.